tá? Então vamos começar aqui. Então a ideia aqui de trabalhar com um desafio de frações, tá? Então, primeiramente, né, a gente pensar o que é uma fração, né? Então toda fração que a gente fala, né, é uma divisão e ela é composta por um traço, né? Então esse traço que nós temos da fração. E em cima nós chamamos de numerador e embaixo denominador, tá? Então observando aqui, são situações que estão presentes, né, no nosso cotidiano e aí esses cálculos eles são importantes porque ele pode relacionar com unidade monetária ou até mesmo fazer uma receita, então eles aparecem no nosso cotidiano. Então a gente tem que lembrar que o numerador, né, a parte de cima e o denominador, principalmente o denominador é aquilo que nós teremos que dividir. Então nós queremos dividir uma parte, né, em várias partes. E o numerador é aquilo que eu quero, quantas partes eu quero dessa divisão, tá? Então, quando nós utilizamos moeda para pagar nossas compras, elas representam uma parte de um todo, tá? Então, é uma fração. Então, a moeda de 10 centavos, né, ela representa, na realidade, a 10ª parte de R$ 1, né? Tá certo? Então, nós estamos dividindo R$ 1 em 100 partes e estamos pegando 10. Então, 10 centavos, ou seja, 10, né, de 100. Tá? Então, aqui, esse 100 aqui, nós falamos R$ 1, e esse 10 aqui seria os nossos 10 centavos, tá? Então é isso que nós podemos pensar. Então toda a partezinha da nossa moeda, ela é uma parte fracionária da nossa unidade monetária. Então a representação fracionária de seguintes moedas. Então, por exemplo, aqui 1 centavo. Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, se é 1 centavo, então é 1 de 100, né? Lembrando que nós estamos dividindo R$ 1 em 100 partezinhas. Então nós temos 1 de 100. Então, 5 centavos. Então, como que fica 5 centavos? Então, é 5 partes de 100, correto? 25 centavos. Então, nós vamos ter 25 partes de 100. Então, a representação fracionária nas nossas moedas. E 50 centavos, nós vamos ter 50 de 100. Tá? Então, essa é a representação simples aqui que nós temos da nossa unidade monetária. Seguindo aqui, situação problema. 2 colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, um para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os 2 ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram na seguinte conclusão: para que nenhum dos 2 comesse menos. Então, cada um daria a metade do chocolate para o amigo. O que você achou da divisão? Né? Por quê? Então, observem lá, né? Se tem 2 barras de chocolates envolvidas aí em questão. Vamos fazer assim uma representação. Né? Então, obviamente, né, para 2 pessoas, cada um comeria a sua, não teria problema nenhum. Então, eles acharam uma solução em dividir ao meio. Só que tem um problema, são 3 pessoas, né? 3 pessoas. Se cada um desse a sua metade, obviamente essa terceira pessoa ela vai comer uma barra inteira e os outros vão comer apenas a metade. Né? Então, não foi uma boa solução. Né? Então, quer dizer que uma pessoa comeria a metade, né? A outra pessoa comeria a sua metade, e a pessoa que chegou, obviamente, ele vai comer 2 metades. Né? Se nós pensarmos aqui, comer 2 metades vai dar exatamente uma peça inteira. Né? Ou seja, se juntar, vai dar uma peça inteira. Tá? Meio mais meio dá 1. Então, não foi uma boa divisão. Letra B, para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Então, a gente teria que pensar o seguinte, eu teria que dividir, né, em 3 partes. Né? Então, cada barra que nós temos aqui, o correto é eles dividissem em 3 partezinhas iguais. Então, para fazer isso, nós podemos pensar assim. Ó. Então, vamos dividir aqui em 3 partes e aqui também em 3 partes. E aí observa que nós teríamos então um total de 6 partes, correto? Então, se nós pegássemos aqui, então, dividir 6, que é o total, por 3 pessoas,
Então, cada um ficaria com duas partezinhas aqui nessa nova divisão, tá? Então, seria aqui, ó, né? 2/3 para cada um, correto? Ó? 2/3 por primeira pessoa, mais 2/3 para a segunda pessoa e mais 2/3 para a próxima pessoa. E aí nós vamos ter 6 partezinhas. Observe que aqui a divisão são divisões de partes iguais. Então, nós mantemos o mesmo valor e somamos em cima. Então, vai dar exatamente, né, ó, 6 dividido por 3, que dá 2, ou seja, 2 barras inteiras. Então, para cada um aqui, eles vão precisar comer, então, 2 barrinhas, né? Ó, precisava de 2 barrinhas e 3, tá? Essa seria a melhor divisão. Atividade 3, frações equivalentes. Então, compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Então, aqui nós temos aqui uma figura, né, que a parte azul representa a metade. Então, 1 de 2, correto? Aqui também, né, nós vamos ter uma barra, né? Então ela foi dividida aqui, ó, observe que é 1, 2, 3, 4. Então representa 2 de 4. E aqui nós vamos ter uma nova, a mesma figura, só que agora está dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 8. Né? Então ela está dividida em 8 partes. Então, ó, e o que me interessa é 1, 2, 3, 4. Tá? Então, observe então que o nosso denominador, que é o número da parte de baixo da fração, ela é a divisão que foi feita da figura. Então, foi dividida em duas partes. Ó, está aqui. Aqui foi dividida em 4 partes. Ó, está aqui. E aqui foi dividida em 8 partes. Né? Então, está aqui. Correto? Então, e a parte de cima, o nosso numerador é aquilo que nós desejamos. Então, eu desejo uma peça. Aqui tem 2 e aqui tem 4. Tá? Então, essa seria a nossa representação. Então, essa é a letra A. A letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Então, o que vocês percebem que, visualmente, essa fração ela é equivalente a 2/4, porque trata-se da mesma figura. Né? Ó, se você observar que essa parte azul com essa parte verde, elas são equivalentes. Tá? É a nossa mesma equivalência. E a mesma coisa acontece com o 4/8. Então, o valor significativo de 1/2, 2/4 e 4/8 tem a mesma representação. Tá? Então, eles são chamados de frações equivalentes. Tá? Então, isso que é a ideia de frações equivalentes, porque tem o mesmo valor significativo. Por mais que a representação sejam diferente, mas o valor significativo entre elas é o mesmo. Tá bom? Então, isso é a ideia de frações equivalentes. Poderíamos fazer muito mais, né? Por exemplo, vocês observam que, nesse caso aqui, o número de cima sempre é a metade de baixo. Ó, 1/2, ó, 2/4. 4/8. Poderíamos pensar no mais uma, né? Por exemplo, 5, aí embaixo só poderia ser, né, o dobro, tá? Então, 5/10 é uma outra forma, uma outra representação de frações equivalentes que teria o mesmo sentido com essa. E isso é infinito, né? Então, a gente poderia montar uma fração em que o de cima é a metade do de baixo, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 12, qual seria a fração equivalente igual a essa? Né? Seria o 24. Tá? Então, 12 de 24. E assim por diante. Vamos pensar. Represente por meio de frações as partes pintadas de cada figura. O que você pode afirmar sobre a parte pintada de cada uma? Se escrevermos a fração correspondente à parte pintada de cada figura, teremos a mesma fração? O que muda em cada representação? Então, vamos observar aqui. O que nós temos, né? Então, nós temos a seguinte situação. Aqui, essa divisão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, vamos pensar aqui que sumiu aqui. Tá bom? Então, observe aqui. Então, nós temos a primeira fração, tá? Que é 10. Então, foi dividida em 10 partes. E a parte colorida é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, representa, nós chamamos de 6/10. Tá? Já a segunda situação, aqui está
não ficou colorido, tá? Vamos terminar aqui. Então, nós temos uma divisão, né, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós estamos dividindo em 100 partezinhas. E, né, qual a representação aqui? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e multiplicando por 10, então nós temos 60. Então, observa que 6 décimos e 60 centésimos, o que elas têm em comum? Tá? Se nós pensarmos um pouco, essa figura e essa figura, elas são equivalentes. Tá? O que mudou foi a forma que foi feita a divisão entre elas. Tá? Então, aqui foi dividido em 10 partes e foi pintada 6. E aqui foi dividida em 100 partezinhas e foi pintado 60. Então, essas frações são consideradas equivalentes. Então, é uma forma diferente de representar, né? E observe que 60 sobre 100, se nós dividirmos, ó, tanto em cima como embaixo, se nós dividirmos por 10, cada expressão dessa, nós vamos obter exatamente, ó, 60 por 6 por 10 é 6, e 100 dividido por 10 dá 10. Então, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, nós temos uma equivalência entre frações aqui. Tá? O que muda da representação é só a maneira que foi dividido, mas são equivalentes, ó, as partes são equivalentes. Uma maratona é uma corrida de longa distância, totalizando ao final 42 quilômetros. Então, a maratona, né, o atleta lá precisa percorrer uma distância de 42 quilômetros. Tião é um maratonista e se preparou para a prova. Porém, ao percorrer 2/3 da corrida, teve um desconforto muscular e parou. Responda: quantos quilômetros Tião correu antes de parar? Então, uma situação, um problema como essa. Então, o total que a gente tem é de 42 quilômetros. E aqui ele tá fracionando essa corrida em 2/3. Né? É como se ele pegasse a corrida, representasse tudo numa única barra e dividiu ela em 3 partes iguais. Ó, 3 partes iguais. E o que interessou o que ele conseguiu percorrer foi um trecho correspondente a 2/3. Né? Ó, 2/3. Então, se tudo isso daqui é 42 quilômetros e ele foi dividido em 3 partezinhas iguais, o nosso objetivo aqui é pegar e descobrir quanto vale cada trechinho dessas, cada trechinho desse aqui, né? Então, basta a gente pegar o 42 e dividir em 3 partes, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui, de 42 em 3 partes. Então, vamos lembrar como nós fazíamos aquela divisão que a gente aprendeu lá atrás. Então, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ó, o que nós temos? 42 dividido por 3. Se eu colocar 10 vezes 3 é 30. Então, vamos colocar o 30 aqui, ó. Se a gente subtrair, isso dá 12, certo? Agora eu tenho 12. Ah, mas 12 na tabuadinha do 3 é 4. Então, vamos colocar 4 aqui, certo? Ó. Então, ao colocar 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Somando, nós temos 14, certo? Então, cada trecho desse aqui, ó, é 14 quilômetros. Então, tem 14... Deixa eu fazer um outro desenho para não confundir. Então, nós temos 14 quilômetros, mais 14 quilômetros, mais 14 quilômetros. Como ele percorreu apenas 2/3, então basta a gente somar aquilo que aquilo que está aqui. Então, 14 mais 14, 28 quilômetros, tá? Então, Tião correu 28 quilômetros antes de parar. E quantos quilômetros faltavam para terminar a prova? Ah, então aqui já ficou mais fácil, tá vendo? Já temos o resultado. Faltava 1/3, né? Se 2/3 ele terminou, então está faltando um trecho que é 2/3, que correspondem a 14 quilômetros, tá? Então, lembra aqui que ele foi dividido em 3 partes, e cada trechinho desse equivale a 1/3. Lembra? Então, olha que interessante, ó. Se
cada trechinho desse é 1/3. Então, se nós somarmos 1/3 mais 1/3 mais 1/3, isso vai dar o trecho inteiro, né? Então, numa soma de parcelas iguais, o denominador você mantém e você vai somar apenas os de cima. Então, isso dá 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3 dá exatamente o trecho inteiro. Tá? É bom a gente já observando esse tipo de operação aqui. Tá? Onde eu estou somando parcelas iguais. Parcelinhas iguais. Tá? Então, ó, então basta a gente manter aquilo que a gente já tem na divisão e soma apenas os números que estão acima. Tá? É isso. Pedro foi ao açougue para comprar carne moída para sua mãe preparar o almoço. No caminho, lembrou-se da aula de matemática sobre frações equivalentes. Ao fazer o pedido, perguntou ao atendente: "O senhor pode me dar 3/6 de quilo de carne moída?" O rapaz do balcão pensou um pouco e rapidamente entregou-lhe o pedido, levou para a casa de João então. Qual seria a resposta? 300 gramas de carne, 400 ou 500 gramas de carne? Então, o que a gente viu lá? 3/6, né? 3/6 de 1 quilo. Então, observe que 3/6, lembra que nós aprendemos? Que se o número de cima é a metade de baixo, então existe uma fração equivalente a ela, que é a metade, né? Ó, metade, meio. Isso aqui nós chamamos de meio, 1/2, certo? Metade. Então, metade de quê? Metade de 1 quilo. Então, quanto vale a metade de 1 quilo? Né? A metade de 1 quilo é exatamente 500 gramas, tá? Então, aqui nós temos, ó, meio quilo, 500 gramas, correto? Então, essa seria a nossa resposta correta. Então, ele poderia ter falado também 2/4, né? Poderia ter falado, como ele falou, 3/6, poderia ter falado 4/8, 5/10, né? 6/12. Qualquer uma dessa representação aqui estaria falando da mesma coisa, tá? Do mesmo resultadinho, que é equivalente à metade, meio quilo, tá bom? Então, fração. De maneira geral, todo número natural pode ser escrito na forma de fração. Basta para isso acrescentar 1 como denominador daquela questão. Então, vamos lembrar aqui, ó, número natural. O número natural é quando a gente tem, nós representamos para a letra N, tá? E é formado por um conjunto de números, que é a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, né? Infinito, né? 10, 11, né? Olha lá, 31, tá certo? Isso aqui é infinito, tá? 100, isso são números naturais. Então, toda fração, né, que a gente forma, nós chamamos de números racionais. Ele também pode ser escrito na forma de denominador, por exemplo. Então, se eu pegar lá o número 3, então, se eu colocar o 1 embaixo, não altera o resultado do número natural, porque 3 dividido por 1 dá 3. Né? Se eu pegar lá o 9 e dividir por 1, permanece o número 9, então continua sendo um número natural. O 20 é um número natural? Sim. E 20 sobre 1 é uma forma fracionária. Tá? Então, se a gente colocar lá o 1 embaixo, continua sendo o mesmo valor 20. Só uma maneira fracionária de representar o 20. Como 234 também é um número natural. E se eu colocar o 1 embaixo, eu tenho uma forma fracionária. Para que o numerador e o denominador de uma fração forem iguais, ele está representando um inteiro. Então, como nós vimos nos exercícios anteriores. Então, quando esses números aqui, né, forem iguais, o numerador e o denominador equivalem ao mesmo resultado, nós teremos o número 1. Por quê? Porque 8 dividido por 8 dá 1. Tá? Então, não esqueçam, toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Então, se eu tenho lá 7 sétimos, então eu estou dividindo 7 por 7 dá 1 inteiro. Se eu tenho lá 12 por 12, né? 12 de 12avos, isso é 1 inteiro, sempre, tá? Então, numerador e denominador iguais, isso dá sempre uma peça inteira. E é muito simples entender isso, né? Se eu tenho lá 3 terços, como nós vimos, o que é isso? Uma barra.
dividido em 3 partes. Então, 3 terços não é toda ela? Então, ou seja, é toda fração, né? É todo o espaço que eu quero. Duas situações que permitem efetuar somas e subtrações de frações. A primeira situação, então aqui a gente quer trabalhar agora com adição e subtração, tá? Então, primeiro, quando os denominadores são iguais, uma barra de chocolate foi dividida em 10 partes. Paulo comeu 4 pedaços, Júlia 3 e Maria 2. Qual é a fração que representa a quantidade de pedaços de cada um? Então, essa barra ela vai ser dividida em 10 partes. Então, como que é 4 partes? Então, 4 décimos, né? Esse é para Paulo. Daí, Júlia, 3 décimos. Então, 3 décimos. E Maria, 2 décimos. Então, observe que eu estou tirando pedacinhos da mesma proporção, do mesmo tamanho, né? Então, para somar, basta nós... Então, se nós somarmos 4 com 3, 7, mais 2, 9. Então, eles comeram 9 décimos, restando, para completar, né, totalmente, nós temos 10 décimos. Então, está restando aqui, se nós temos 9 décimos, basta a gente somar 1 décimo. Então, ou seja, está faltando um pedacinho, tá? Então, qual fração representa a quantidade de pedaços que foram comidos, meus amigos? 9 décimos. Então, observa aqui nesse exercício que eu estou somando parcelas, tá? Em que o denominador é igual. O que a gente faz? A gente mantém a mesma divisão, que é o 10, e soma apenas os numeradores. Então, aqui eu estou somando pedacinhos iguais, tá? Pedacinhos iguais. Então, é permitido apenas a gente somar os de cima. Situação 2. Denominadores diferentes. Você poderá construir uma representação do problema. 2. Você poderá trabalhar com equivalência de frações. Então, quando nós temos denominadores diferentes, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero somar 1/2 mais 2 terços. Então, essa é a situação que a gente está falando. Nós não podemos, isso aqui não é verdade. A gente não pode fazer isso aqui de forma alguma, tá? Não pode. Isso não é verdade, tá? Jamais, tá? Jamais poder fazer essa soma de meio mais 2 terços. Isso aqui não é verdade, tá? Furado. Por quê? Vamos fazer uma representação. Vamos pensar em duas partes iguais. Eu tenho primeiro uma barra, né, que foi dividida ao meio, ok? E a outra barra, e aí nós vamos equivaler esse pedaço aqui. Então, isso é representação de meio. E a outra barra, né, que tem o mesmo tamanho, porém, ela está sendo dividida em 3 partes. E aí, a gente está querendo saber aqui, ó, 2. Então, observa, né, que os tamanhos aqui, ó, são diferentes. Então, não tem como nós juntarmos esses tamanhos. Se fossem pedaços iguais, aí sim a gente pode somar numa boa. Mas como as divisões são diferentes, então a gente não faz. Então, um truque aqui é fazer o seguinte. Se aqui está dividido ao meio e aqui está dividido em 3, vamos pegar esse 3 que está aqui e vamos dividir, né? Vamos dividir essa parte em 3 partes aqui, ó, cruzando aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, ó. E aí eu construí aqui uma nova equivalência. Observa que agora essa parte aqui que era representada por meio, na verdade vai ser 3 partes, né? De um total de 6, tá? Então olha só que interessante, ó. Meio é equivalente a 3 sextos, tá? E aqui, como está dividido exatamente ao meio, eu vou pegar esse 2 aqui e vou dividir, cruzando aqui, ó, ao meio, olha. E aí, como que ficou essa nova equivalência? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, vou ter 4 partes num total de 6. Olha que legal. O que era 2 terços, agora ficou equivalendo a 4 sextos. Deixa eu montar aqui. Então, a nossa nova soma, que era meio mais 2 terços, ficou exatamente assim, ó. 3 sextos, que é o equivalente para esse daqui, tá? Mais 4 sextos, que é o equivalente a esta fração aqui.
E observem que agora eu tenho exatamente uma fração, uma adição de fração, como aquela que nós vimos anteriormente. Agora eu tenho divisões iguais, ó. Todo mundo está dividido em 6 partezinhas. Então basta simplesmente a gente somar os de cima, tá? Então, 1/2 mais 2/3 não é 3/5, é 7/6. Olha só que diferente, tá? Então o objetivo é fazer com que eu precise, né, dividir elas da mesma forma, achar frações equivalentes. Um certo jogo de videogame é composto por fases, por partes, né? Então tem fase 1, fase 2, fase 3 e assim por diante. Quando somadas, completam o percurso total, ou seja, acaba o jogo, né? Tem lá 10 fases, então, né, você tem que ir completando as fases. Rafael comprou um novo jogo e chamou seu amigo Jonas para juntos passarem as fases. Se Rafael percorreu 1/5 do jogo das telas e Jonas 3/10, ó, então mais 3/10. Qual é a fração que representa quantos dois progrediram no jogo? Então, um fez 1/5 e o outro fez 3/10, fez as outras partes. Então, será que eles conseguiram terminar todo o jogo? Né? Ou será que, né? Ou qual é a parcela que ainda falta? Bom, então aqui a gente vamos pensar o seguinte: não podemos, primeiramente, somar, né? 1 com 3 e 5 com 10, pela regrinha, porque são divisões diferentes. Observe que também, nesse caso, não dá para a gente ficar fazendo desenho. Você pode até fazer, né? Representação de 1/5, dividir em 5 partes. E aqui dividir em 10 partes. E aí depois a gente vai fazer uma divisão igual. Não, também fica um pouco mais complicado, né? Observe bem, que o 5 e o 10, ambos são múltiplos, né? O 10 está na tabuadinha do 5. Então eu consigo, por exemplo, fazer um 5, multiplicar por um determinado valor e ficar exatamente 10. Então eu quero achar uma fração equivalente a 1/5 para que eu possa somar com esse 10 aqui, para que eu possa somar depois com essa nova fração. Então, observe que se eu desejo um 10 aqui embaixo por 5, o que eu fiz? Eu usei uma multiplicação por 2, né? E deu 10. Só que ao mesmo tempo que eu multiplico embaixo por 2, em cima também eu devo multiplicar por 2. E 1 vezes 2 dá 2. Então, esse 1/5 eu vou transformá-lo em 2/10, porque é equivalente. Tá? Eu estou equivalendo ela aqui. Se eu estou pegando uma parte de 5, é a mesma coisa que eu pegar 2 partes de 10. Tá? É a mesma representação, é a mesma porção. Então, a nova soma ficou 2/10 mais 3/10. Aí sim, né, eu consegui dividir o jogo em 10 partes iguais, ó, permanece o 10, e em cima eu tenho 5/10. Então, conclusão, o que significa 5/10 do jogo? A metade. Então, eles conseguiram, juntos, eles completaram a metade do jogo. Tá? Então, 5/10 é a metade. Tá? Então, lembra, 5/10 não é o dobro, o 5 não é a metade do 10, então é a mesma coisa que representar dessa forma. Ou seja, meio, né? A metade. Tá bom?